Olá, boa tarde. Já estão valendo as mudanças que o governo fez por medida provisória na reforma trabalhista. As alterações fazem parte de um acordo feito na época da aprovação da lei aqui no Congresso. A MP alterou as regras do trabalho intermitente, aquele em que a remuneração é calculada pelas horas trabalhadas. O texto garante aos empregados dessa modalidade o direito a férias em até 3 períodos, salário maternidade e auxílio-doença, mas proíbe o seguro-desemprego. O trabalhador que hoje tem um contrato com tempo indeterminado só poderá migrar para o trabalho intermitente na mesma empresa depois de 18 meses. A regra vale até 2020. Grávidas e lactantes, pela lei aprovada, poderiam trabalhar em locais insalubres. A proibição era só para funções de grau máximo, como operar raio-x e lidar com pacientes com doenças contagiosas. A medida provisória só permite o trabalho das gestantes em locais com insalubridade de grau médio ou mínimo, se for da vontade delas, e desde que apresentem um laudo médico com autorização. Mudanças também nos contratos que prevêem jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Pelo texto anterior, essa jornada poderia ser negociada diretamente entre trabalhador e empresa. A MP prevê negociação coletiva. O texto editado pelo governo muda ainda o cálculo dos valores a serem pagos em casos de condenação por danos morais. No texto aprovado pelo Congresso, o parâmetro era o próprio salário do trabalhador. A MP leva em conta os valores dos benefícios pagos pelo regime geral da Previdência. Como as mudanças foram feitas por medida provisória, elas já estão valendo. A partir de agora, o Congresso terá até 120 dias para aprovar, mudar ou rejeitar os ajustes feitos pelo governo. É preciso estabilizar definitivamente essa questão da reforma trabalhista. Porque senão ninguém vai assinar carteira esperando o que vai acontecer daqui a... Um projeto de lei demora 90, 120 dias para ser aprovado. Então ficaria essa pendência. Como a medida provisória entra em vigor de imediato, eu acho que está pacificado de uma vez por todas e definida a nova lei trabalhista no Brasil. Desde o último dia 6, especialistas de todo o mundo estão reunidos em Bonn, na Alemanha, para a Conferência do Clima da ONU, a COP23. O encontro, que vai até amanhã, conta com a participação de vários senadores e vai discutir as formas de implementação do Acordo de Paris, fechado em 2015. Aqui no Senado, uma proposta inclui as metas desse acordo na Política Nacional de Mudanças Climáticas. O planeta está cada vez mais quente. Nos últimos 3 anos, a temperatura da Terra bateu recordes. Na média, subiu mais de 1 grau Celsius em relação ao que era antes da Revolução Industrial. O aumento nos termômetros foi maior que o esperado e tem provocado mudanças significativas no clima. Os especialistas não têm dúvidas. O aquecimento global é causado principalmente pelas emissões de gases poluentes na atmosfera, como o dióxido de carbono, liberado pela indústria, pelos carros e pelo desmatamento. Para cada grau que suba os 2 graus, a expectativa é que morra até 1 bilhão de pessoas. 2 graus, 2 bilhões. São modelos matemáticos muito complexos. Quem vai primeiro? África, periferia da América Latina e Sul da Ásia, o cinturão de pobreza no planeta. Se nós não cortarmos essa emissão de gás no prazo, subimos de 4 a 8 graus. 1 bilhão de pessoas mortas por grau, 8 bilhões pode ser a extinção da civilização. Em 2015, representantes de 195 países reunidos na Conferência da ONU para o Clima, em Paris, se comprometeram a fazer esforços para limitar o aquecimento global a, no máximo, 2 graus Celsius acima da média da temperatura que o planeta tinha antes da Revolução Industrial. Cada país definiu suas metas. O Brasil propôs reduzir em 43% a emissão de gases poluentes até 2030. Investir em fontes renováveis de energia, recuperar 12 milhões de hectares de florestas e zerar o desmatamento ilegal na Amazônia são ações previstas para alcançar esse resultado. Para a ONG WWF, as metas estabelecidas pelo Brasil são muito importantes,
mas poderiam ter sido mais ambiciosas. Essa meta ela tem um grande potencial de ser alcançada até 2030, mas é super importante reforçar que essa meta ela está muito aquém do que o país pode aproveitar como liderança nessa agenda de mudanças climáticas para garantir que realmente o Brasil seja um líder mundial nessa agenda de redução de emissões e geração de emprego de tecnologias de baixo carbono. Como cumprir as metas estabelecidas no Acordo de Paris é um dos desafios da COP23, que está acontecendo na Alemanha, com a participação de vários senadores. Essa é uma conferência muito importante, não só pela polêmica geral em torno da posição norte-americana de retrocesso, mas será uma grande oportunidade que os países do mundo inteiro dirão para o Trump que ele está isolado. Ou ele muda ou nós o mudamos, não é verdade? No Brasil, nós temos um compromisso de plantio de 12 milhões de hectares de floresta. Isso tem um custo. Quem vai financiar isso? Então, também vai ser discutido um fundo internacional, um fundo mundial, vamos assim dizer, em torno de, a expectativa é 100 bilhões de dólares, para financiar todos os compromissos que o mundo fez lá na COP de Paris. No Senado, um projeto do senador Jorge Viana inclui na Política Nacional de Mudanças Climáticas as metas estabelecidas pelo Brasil no Acordo de Paris. Se desmatarmos, vamos ficar sem água. E sem água não tem agricultura, sem água não tem turbinas produzindo energia. Portanto, o Brasil tem razão de aumentar sua contribuição. E essa proposta do senador Jorge Viana é nesse sentido, de aumentar a contribuição, mostrar a boa vontade do Brasil na redução, da redução do efeito estufa e das mudanças climáticas. Nós precisamos otimizar, produzir em menor quantidade de terra, aumentar a nossa produção, mas com as novas tecnologias. É isso que nós precisamos hoje. A agricultura de baixo carbono, que hoje está sendo em voga no mundo inteiro e o Brasil está entrando nela também. Nós estamos agora no 3º ano consecutivo de pico de temperatura no mundo. Então, os impactos das mudanças climáticas no mundo, eles estão chegando num cenário muito de desconhecimento. Da ciência saber o que vai acontecer, mas pode ser muito pior. E a repórter da Rádio Senado, Paula Groba, que está com a comitiva de senadores em Bonn, na Alemanha, acompanhou os discursos de Emmanuel Macron, presidente da França, e Angela Merkel, chanceler alemã, na COP23. E tem os detalhes. Emmanuel Macron e Angela Merkel reforçaram a agenda emergencial de ações contra a mudança do clima. Macron cobrou agilidade na definição da precificação do carbono para taxar empresas emissoras de gases de efeito estufa. Ele apostou no valor de 30 € a tonelada do CO2. Em seguida, a delegação de parlamentares ouviu sugestões de representantes de vários segmentos da área ambiental em um evento pioneiro na COP23 do Congresso Nacional. Mostra, assim, um empenho por debater o tema, um empenho por acompanhar todos os desafios derivados dessas negociações internacionais. E o que eu gostaria, assim, de destacar é a questão do esforço deles de refletirem o que está sendo debatido aqui para as próprias demandas internas do parlamento. Então, tentar identificar o que eles podem fazer no parlamento para ajudar a implementação do Acordo do Clima. Esses deputados e senadores que vieram aqui estão vendo aqui, estão tendo uma espécie de aula ao vivo das preocupações do mundo com as mudanças climáticas, das preocupações do mundo com o desequilíbrio ambiental, da importância do Brasil, por exemplo, acabar com o desmatamento, que é o principal fator que provoca as emissões do Brasil. E isso daqui é uma espécie de lição ao vivo, porque aqui sim você experimenta, você vê a importância que o mundo está dando a esse tema. A edição da MP 795, que rendeu ao Brasil o título de Fóssil do Dia, por estimular a produção de combustíveis fósseis, foi um dos assuntos. Vários convidados pediram a derrubada da MP, que dá incentivos fiscais a empresas de petróleo e gás. Após o encontro, parlamentares informaram que vão reunir em um pacote de medidas os principais projetos que são considerados urgentes para a área ambiental.
Os parlamentares firmaram um compromisso de levar o pacote de medidas aos presidentes da Câmara e do Senado. A ideia é aprovar as medidas até o final do ano. Esse tema de combater a mudança climática nos une a todos de maneira suprapartidária. Eu fiquei muito contente de ter apresentado essa sugestão e especialmente com o resultado, que agora nos leva a ter uma agenda de cumprimento do Acordo do Clima assinado em Paris pela Câmara e pelo Senado de maneira suprapartidária. Foi o que nós assumimos hoje aqui. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.